Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Natália e esse aqui é o meu trabalho final do curso de Participações, Movimentos Sociais e Políticas Públicas. Para esse trabalho, eu escolhi a ONG Banco de Alimentos. É uma ONG bem legal que tem atuado em São Paulo. Eu fiquei sabendo dela através de uma amiga que tem uma empresa e essa empresa já fez algumas parcerias com essa ONG. Então, eu pesquisei um pouco mais sobre eles e escolhi eles aqui para esse trabalho. Vamos lá. Sobre a ONG, eles atuam desde 98, no estado de São Paulo, basicamente na cidade de São Paulo. Então, eles ajudam as pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar. Eles fazem isso através do combate aos desperdício de alimentos. Então, o que é essa insegurança alimentar? É quando as pessoas não têm garantia de quando elas terão a próxima refeição. Então, segundo o site da própria ONG, no Brasil, atualmente nós temos 117 milhões de pessoas vivendo nessa situação. E, em contrapartida, em 2019, o agronegócio desperdiçou 23,6 milhões de toneladas de alimentos. São sites que estão lá no. São dados que estão lá no site do banco, da ONG Banco de Alimentos. Então, eu vou ler aqui um trecho que também está no site da ONG e resume bem a proposta deles. Então, lá eles dizem assim, que ao reduzir os impactos da fome, através da redução do desperdício, colaboramos com a criação de um ciclo sustentável que se traduz em ganhos socioambientais. Além de levar benefícios nutricionais e sociais a quem precisa, o que reflete na melhoria dos indicadores de saúde e de inclusão social, o aproveitamento de alimentos não vendidos reduz a geração de lixo orgânico, que, quando acumulado, é tóxico ao meio ambiente e emite gases que intensificam as mudanças climáticas e rejeitos que podem contaminar grandes corpos d'água. Então, resumindo aqui, como que eles atuam? Eles têm diversos parceiros, como supermercados, hortifrutis e indústrias alimentícias, que dão alimentos que não foram vendidos, mas que ainda estão próprios para o consumo. E então, a própria ONG vai retirar esses alimentos, do que eles chamam de colheita urbana, e esses alimentos passam por uma seleção e são entregues para entidades parceiras da ONG, que preparam as refeições e distribuem para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, dessa forma, aqueles recursos dessas entidades parceiras que seriam direcionados para a compra de alimentos, através do trabalho dessa ONG, eles podem direcionar esses recursos para a compra de outras coisas, como medicamentos, roupas, outras coisas que eles veem que as pessoas estão precisando. E, além disso, através dessa ação, eles dão um destino melhor aos alimentos desses supermercados, por exemplo, que poderiam ser jogados fora e desperdiçados, né? Então, por isso que está citado aqui que essa ação deles traz economia mais benefícios. Então, a ONG afirma que eles têm 3 pilares. Então, o primeiro deles é essa colheita urbana que eu mencionei agora, em que eles coletam os alimentos e direcionam para as entidades parceiras. A educação nutricional, uma vez que, além da questão da distribuição, eles também se preocupam em ensinar as pessoas em como manipular e como preparar adequadamente essa comida. Eles têm uma parceria com a Faculdade de São Camilo e os estudantes do curso de nutrição da faculdade, eles podem estagiar na ONG e aí eles participam desse projeto. Então, eles sempre realizam oficinas e workshop com esses estagiários e esses estudantes ensinam as entidades tudo sobre o preparo e os benefícios de cada tipo de alimento. E o terceiro pilar tem a ver com a conscientização, em que, assim, uma vez que a ONG busca incentivar as pessoas a ação coletiva. Então, o objetivo é realmente conscientizar as pessoas em prol de uma sustentabilidade por meio de mudanças socioculturais. Então, é uma parte que vai um pouco além da operação logística da ONG. Então, para isso, eles realizam diversas palestras, workshops sobre o tema de fome, insegurança alimentar, desperdício e outros temas relacionados. Então, esses são os 3 pilares da ONG. Bom, como é que funcionou durante a pandemia do Covid? Nesse período, a ação da ONG continuou, no caso, essa parte da colheita urbana, mas vendo a situação de vulnerabilidade que acabou atingindo ainda mais pessoas, a ONG decidiu expandir e também passou a distribuir cestas básicas e cartões de vale alimentação.
Então, os dados lá no site é que até novembro de 2020, a colheita urbana tinha esse número aqui de quilos de alimentos, os cartões de alimentação e as pessoas impactadas. São esses números aqui que estão no slide. Bom, então entrando aqui um pouquinho na teoria que a gente viu durante o curso, o referencial teórico que eu escolhi para esse trabalho foram as abordagens da ação coletiva e dentro dela a teoria da mobilização dos recursos que a gente viu no início do curso. Então, essa teoria tem como objetivo analisar mais a acessibilidade de recursos dentro de uma organização que permite a viabilidade desse movimento social. Como essa teoria surgiu na metade do século XX, a gente viu que ela foi bastante discutida por diversos autores, tais como o John McCarthy e o Meyer Zald, que foram os autores principais que a gente discutiu durante a aula. E como ela já faz um tempo que ela existe, a gente também viu que ela já passou por diversas críticas e formulações. Bom, então, pensando no movimento através dessa teoria, do meu ponto de vista, a ação da ONG Banco de Alimentos se encaixa nessas formas tradicionais, ou seja, da abordagem da ação coletiva e, mais especificamente, da teoria da mobilização dos recursos. Então, quais os pontos que eu levei em consideração para essa análise? O primeiro deles é que a ação dessa ONG depende principalmente da capacidade que eles têm da mobilização de recursos. Então, ao longo dos anos, eles construíram uma grande rede de parceiros que fornecem os meios para que as ações da ONG sejam possíveis. Então, eles têm grandes parceiros que participam das colheitas urbanas, como Carrefour e Sonda, e também eles têm parceiros que são investidores sociais, como o Mercado Pago, a B3, a Bolsa de Valores, a Vivo, entre outras empresas grandes. É só entrar no site que eles têm toda essa lista lá. Então, como a gente pode perceber, é uma ONG grande, então eles mobilizam muitos recursos. E para isso eles têm que ter uma boa estrutura e organização interna. Então, eles têm a presidência, a diretoria geral, a parte de comunicação, logística, tudo que uma empresa tem, na verdade. Então, eles têm um alto nível burocrático. No site você consegue, inclusive, ver quem são essas pessoas. Lá tem a foto da diretora, do diretor-geral, do pessoal da logística, do pessoal da comunicação. E também tem todo o balanço de contas, estatutos e relatórios de auditoria. Então, é uma coisa bem transparente. Tá? Então, eu levei em consideração principalmente esses 4 pontos aqui que eu comentei, que estão aqui em tópicos no slide. Então, as ações dependem da capacidade de mobilização de recursos, importância na organização e papel fundamental dos líderes, trabalho através de uma lógica racional e disputa por recursos e oportunidades. Mas eu queria só destacar aqui o papel das mídias sociais na ação dessa ONG. Então, apesar do movimento não se enquadrar na lógica da ação conectiva, outra teoria que a gente viu durante o curso, porque no tipo de abordagem da ação conectiva, a mídia, na verdade, no tipo de abordagem que a gente viu anteriormente, a mídia digital é pensada como ferramenta que ajuda os atores a fazer o que eles já estavam fazendo, que é o caso dessa ONG. E não como a ferramenta principal. Então, eu acredito que atualmente, por que eu quis colocar esse ponto aqui? Eu acredito que atualmente a gente não pode ignorar o poder que as mídias sociais têm qualquer tipo de movimento social. Então, é através dessa ferramenta que a ONG tem divulgado os trabalhos e ganhado cada vez mais visibilidade. Então, consequentemente, a visibilidade acaba ajudando o movimento a mobilizar cada vez mais recursos, o que é o principal para eles. Então, para finalizar aqui, eu gostei bastante do papel dessa ONG. Eu encontrei todas as informações que eu precisava no site. Então, ali você consegue encontrar desde o propósito da ONG até os relatórios de auditoria. Então, a gente tem todas as informações, é um site bem completo. Então, para mim, um dos pontos positivos desse movimento é que eles se preocupam não só com a distribuição de alimentos. Então, eles se preocupam em distribuir de uma forma sustentável, evitando desperdício e também ensina as pessoas em como extrair dos alimentos a nutrição adequada. E, além disso, eles se preocupam em conscientizar as pessoas sobre o assunto. Então, eu acho que é algo bem completo. Para falar a verdade, eu não encontrei muitos pontos falhos na ação do grupo. Eu acho que a única coisa que pode ser um ponto de atenção é que eles dependem totalmente do setor privado e, por isso, pode ser algo perigoso, porque
pode ser cortada a qualquer momento, caso as empresas parceiras decidam que aquilo não é mais vantajoso, pensando do ponto de vista do negócio e não muito da ação social. Bom, aqui são as referências que eu usei para o trabalho e muito obrigada, eu vou encerrar a gravação por aqui.